Olá, irmãos e irmãs. Hoje é o dia 22 de abril de 2022. Estamos vivenciando a oitava da Páscoa. E este é o programa Verbo, o programa da Palavra de Deus da nossa Diocese de Santo André, transmitida pela TV Mais e pelas mídias de nossa Diocese. Convidaria você a acompanhar a proclamação do Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava lá de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então, os discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No episódio do Evangelho de hoje, Jesus aparece diante dos discípulos da pescaria e eles mesmos não o reconhecem. Um outro elemento que para nós é muito importante é sentir o que os discípulos voltam a fazer. Jesus havia dito para eles se tornarem pescadores de homem, pescadores de pessoas. Eles compreenderam e voltaram à mesma realidade de antes. Jesus convida os discípulos para a frente e eles estão retrocedendo. Por isso, João coloca Jesus indo ao encontro deles, motivando a pescaria. Ora, os discípulos voltam à mesma vida de antes e acontece então a frustração. Passam a noite toda pescando e não pegam nenhum lambari. Mas em obediência à palavra de Jesus, a graça acontece. O desafio lançado, irmãos e irmãs, é para nós. Hoje, sentir a presença de Jesus ressuscitado em nossa vida e sentir a sua insistência nos mostrando o que nós deveríamos ou poderíamos fazer no tempo presente. Ou seja, se abrir à sua graça, perceber a sua força e lançar para o anúncio do reino no tempo presente. Sejamos fortes, sejamos corajosos e animados com o Cristo ressuscitado. Deus abençoe a você, a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.